Vamos então abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Rafa, na semana passada, já falou alguma coisa, me inspirou. Fui inspirado pelo Espírito Santo através da palavra dele. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham no projetor ou na própria Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio, ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a fazenda que estava no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançando sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizestes tu isso? Porque sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar de sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? É uma passagem bastante conhecida, mas é um texto que Deus colocou no meu coração, e eu quero dar um tema para essa minha fala hoje, pagando para pecar. Pagando para pecar. Porque às vezes a gente economiza no louvar a Deus, economiza para investir no reino de Deus, mas para pecar a gente investe muito, não é assim? Para errar a gente investe muito, mas quando é para investir no reino, investir na igreja, investir em alguém, a gente é econômico. Por isso que Jonas, ele errou nesse quesito. Ele pagou para estar longe de Deus. Amém? Então, o texto nos mostra claramente que Deus dá uma ordem para Jonas, para ele ir até a cidade de Nínive, que ficava a 1.300 quilômetros de Samaria, no caso de Israel. Mas ele vai, compra uma passagem para Tarsis, que é 4.000 quilômetros de distância. Veja bem, ele poderia ter comprado uma passagem mais barata para cumprir a vontade de Deus.
mas ele pagou uma passagem muito mais cara, mais que o dobro. Ele viajou mais que o dobro de distância, lá para a Espanha, para Tarsis, para poder fugir da presença de Deus. Olha que investimento grande esse homem teve. Não sei qual era o preço da passagem, mas uma passagem para Nínive, ali na Síria, 1.300 quilômetros, um X. Uma passagem de 4.000 quilômetros, no mínimo 2,5 vezes a mais. Então o investimento de Jonas para pecar foi muito grande. Então Jonas, ele profetizou. Ele é um dos profetas menores, como já disse o nosso irmão Josias, né? Os profetas menores. Não é menor por conta que a sua profecia tem menos valor, menos significado. Não, ele é menor porque o período que ele pregou é menor, o livro ele é de menor escritura, por isso que ele é um profeta menor. Não que a sua mensagem tenha um significado muito grande, ok? Então ele profetizou para o reinado do norte. Os irmãos sabem que Israel, depois do Jeroboão, foi dividida no reino do norte e reino do sul. Então ele profetizou ali para o reino do norte, no período do Jeroboão II, em 792 a 753. Ok? Então, nessa época, Israel estava num período de extensão geográfica, política e econômica, ou seja, estava crescendo. Só que, de contrapartida, quanto mais crescia politicamente, economicamente, eles esqueciam, eles regrediam da presença de Deus. E aí Deus levanta os seus profetas para poder profetizar e para poder também já preveni-los de um grande problema lá na frente. Então, por que Deus mandou, presta atenção, o trabalhar de Deus? Porque Deus mandou Jonas pregar para os ninivitas, homens violentos, extremamente violentos. Eles, quando capturavam os seus inimigos, eles arrancavam as peles, eles furavam os olhos, eles penduravam eles em lanças. Tamanha é a agressividade, a violência, a maldade desse povo. E Deus então levanta um profeta para pregar contra este povo, mas não para destruir. E aqui que está o problema de Jonas. Não para eliminar ou exterminar aquele povo, mas para salvar aquele povo. Então Jonas, ele foge do chamado de Deus, não por medo dos ninivitas, não por temor aos ninivitas pela sua violência, mas foge porque ele não queria e ele não conhecia o amor de Deus, que Deus não queria destruir aquele povo. Deus queria salvar aquele povo. Deus queria abençoar aquele povo. E eu aprendo aqui uma lição tremenda, porque Deus tem misericórdia de todo mundo. De todo mundo. Não importa qual é o nosso estado, qual é a nossa situação, qual está o nosso coração. Nesse texto eu vejo que Deus tem misericórdia de todo mundo, inclusive dos ninivitas. E Jonas não conseguia compreender e entender o coração de Deus. E ele se recusou aí, mas Deus tinha um propósito, meus irmãos. E o propósito de Deus era minimizar a violência daqueles homens. Porque em 722, um pouquinho mais para frente, a Síria ia entrar em Samaria, ia tomar o reino do norte. E se eles tivessem, olha só o trabalhar de Deus, irmão Josias, se eles fossem aqueles homens violentos, aqueles homens cruéis, eles teriam exterminado o povo do norte. Mas quando Jonas ele vai e evangeliza aquele povo, e aquele povo ele se converte ao Senhor, minimiza o impacto para quando eles fossem invadir o reino de Israel, o reino de Judá, o reino do norte, não seria exterminado aquele povo. Ou seja, os ninivitas mudaram a sua estratégia. Eles não mais exterminavam, eles não mais matavam, não mais arrancavam a pele e penduravam estacas aos seus inimigos. O que eles faziam? Eles invadiam um determinado território, eles tiravam ali os líderes, tiravam as pessoas proeminentes, os que influenciavam, os reis, e trazia pessoas para reinar no lugar, para habitar com as suas culturas, com seus deuses, com a sua religião, para habitar ali naquele povo, para tirar a identidade do povo. Foi isso que aconteceu com Samaria, com o reino do norte. Mas o impacto foi menor, porque Deus ia usar a Assíria como castigo para o reino do norte, por conta dessa devassidão moral, espiritual e religiosa do povo dele. Deus trabalhou nesse sentido. Mas agora vamos falar um pouquinho de Jonas, do chamado de Jonas. Veja, irmãos,
Não importa para o que Deus nos chame. Não importa qual é a mensagem de Deus para nós. Importante é nós cumprirmos essa mensagem. Veja só. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia daquele povo subiu no coração de Deus, e Deus queria que clamasse contra aquela cidade, não para exterminá-la, mas para salvá-la. Mas interessante que a palavra do Senhor a Jonas indica uma coisa: Jonas já conhecia Deus. Ele já era profeta, ele já era um homem experimentado, ele já tinha intimidade com Deus. E observe, irmãos, que a primeira lição que eu aprendo aqui é: Deus ele tem uma ordem coletiva com todos nós, com a igreja. Tem uma ordem para a igreja. Tem uma ordem para o seu povo. Uma ordem coletiva onde nós temos que trabalhar em união para evangelizar, para levar a tua palavra, para levar um ministério de socorro, para abençoar as pessoas, enfim. Mas ele também tem uma mensagem pessoal com cada um. E essa aqui, o destaque aqui é que o Jonas tinha uma missão pessoal. Ele ia sozinho para aquele local. Deus usou ele, escolheu ele para um propósito específico. E o que eu quero dizer com isso? Que todos nós aqui, nós temos uma missão de congregarmos todo mundo junto, de um trabalho específico, onde todos nós temos que colocar a nossa mão. O Sérgio e a equipe dele não vai lá para Cracolândia sozinho, vai? Quando ele vai levando o nome da igreja, porque é um trabalho coletivo. É um trabalho que que precisa ser executado em conjunto. E nós ajudamos, quem não vai ajuda financeiramente, ou ora, ou apoia de alguma maneira. Mas é um trabalho coletivo. Aqui Jonas tinha um trabalho individual, e todos nós temos um trabalho individual, porque Deus nos chama pessoalmente para uma missão, que Ele quer que eu e você cumpramos na nossa vida. Ele tem para mim e para você uma missão pessoal para nós. E cada um de nós temos um chamado específico que nós precisamos cumprir na casa de Deus. Você tem um chamado. Deus, eu não descobri o meu chamado ainda. Então ore para Deus, peça para Deus, converse com Deus, que Ele vai mostrar para você qual é o seu chamado. Porque além do chamado coletivo, Ele tem um chamado individual para mim e para você. Nós só precisamos entender, conversar e ter intimidade com Deus para saber o que Ele quer de mim e de você. O que Ele quer de você? O que Ele quer de mim? Qual é a missão pessoal que eu tenho que cumprir dentro do reino de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Talvez a vontade de Deus para a minha vida não é que eu esteja num lugar confortável, não é que eu esteja seguro, não é que eu esteja bem financeiramente, não é que eu esteja bem na minha família, na sociedade, não. Talvez é para que eu vá fazer com que a outra pessoa se sinta melhor, para levar um alívio, um alento, alguma coisa para o outro, para o próximo. Eu não sei qual que é a sua missão, mas nós precisamos descobrir isso. Porque assim como veio a palavra para Jonas, vem a palavra para mim e para você, com um propósito específico. Amém? E é interessante, irmãos, no versículo de número 2, que ele fala para Jonas a seguinte frase: levanta-te. E essa palavra, levanta-te, parece-me que Jonas estava sentado, estava prostrado, e Deus fala para ele se levantar, não é? Mas só que a palavra no hebraico, ela tem um significado muito maior. A palavra levanta-te no hebraico, ela tem uma conotação de que quando Deus manda, quando Deus dá uma ordem, porque a ordem quem está dando aqui é Deus, levanta-te, mas você não está sozinho. Levanta-te, Ele nos dá poder para levantar, Ele nos dá autoridade para levantar, Ele nos dá coragem para levantar. É isso que a palavra levanta-te diz no hebraico, porque para nós ela perde o sentido, para nós é só levantar e ir. Mas no hebraico tem uma conotação muito maior, e Jonas entendia isso, mas ele só não quis que isso acontecesse na vida dele. Vou dar alguns exemplos para melhorar o entendimento. Coloca para mim Josué, capítulo de número 1, versículo de número 2. Porque, irmãos, talvez Deus queira que a gente tenha uma missão, e essa missão talvez seja uma missão difícil.
não muito gostosa de executar, não muito boa de executar, mas quando ele fala para mim assim e para você, levanta-te, saia do teu lugar, eu vou com você. Essa é a mensagem do levanta-te aqui. Olha só, o que ele diz para Josué? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Se ficasse assim, beleza, Deus deu uma ordem, é imperativa, e Josué tem que cumprir. Mas olha o versículo de número 9, que é a extensão do levanta-te. 9. Levanta-te, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, irmão, se Deus está falando para mim e para você nos levantarmos, não importa qual é a missão, não importa qual é a palavra, não importa qual é o local, e nem importa qual é a distância, o importante é que Ele vai estar conosco, nos ajudando a executar essa missão que Ele está nos dando. Nós só precisamos prestar atenção no que Deus está falando para nós. O que Deus pediu para você fazer é difícil? Pode ser difícil, mas Ele é com você. Ele está com você. Ele vai te ajudar. Ele vai colocar a tua mão aonde nós não conseguimos, porque Josué ele tinha uma missão muito grande, que é entrar na terra de Canaã e vencer aquele povo, ou seja, tinha que lutar, tinha que guerrear, tinha que se esforçar, ia ter gigante, ia ter problema, ia ter muralha, ia ter dificuldade. Mas Deus falou, vai, que eu vou com você. Levanta-te, que eu estou com você. Você só precisa se esforçar, mas eu vou te ajudar. Eu vou colocar a minha mão. E quando Josué ele entra na terra de Canaã, ele se depara com o quê? Com uma muralha. Aí ele já pode experimentar a ordem de Deus. Que Deus mandou ele se levantar. Ele, poxa, Deus mandou eu me levantar. Tem uma muralha na minha frente. Pois é, tem uma muralha. Mas você não vai precisar fazer nada, a muralha vai cair sozinha. A muralha vai cair com o sopro de uma trombeta. Com o vento de Deus a muralha caiu. Então ele já pôde experimentar a presença de Deus nessa ordem que ele deu. Olha outra ordem, Jeremias 18:1. Coloca para mim, Alain. Jeremias 18:1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá na casa do oleiro te farei ouvir as minhas palavras. Olha só. É lá na casa do oleiro. Primeiro ele precisa se levantar. Depois ele ir. E lá Deus vai falar. É lá na casa do oleiro. É lá na tempestade. É lá na tribulação. É lá em Nínive. É lá na parada inglesa. É lá na Cracolândia. É lá na Praça da Sé. É lá na sua família. É lá no seu trabalho. Que Deus vai falar com você. Nós só precisamos ter a coragem de levantar e obedecer a palavra de Deus e irmos. E lá Ele vai trabalhar, e lá Ele vai fazer. Se tiver muralha, vai cair por chão. Se tiver tempestade, nós vamos passar por cima, por baixo, pelo meio, não importa. Que Ele vai estar conosco. É lá que Ele vai falar comigo e com você. Porque, irmãos, nós vamos ficar sentados esperando Deus falar, Deus não vai falar. É só quando nós levantarmos e formos. Aí é lá que Deus fala conosco. Deus não vai falar antes, nem depois. Deus vai falar no meio, durante. Amém? E aqui Jonas, ele ouve pela segunda vez a palavra de Deus. Olha só Jonas 3:2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu disse. Olha Deus de novo aqui no negócio. Jonas 3:2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. É Deus totalmente no negócio. Jonas não ia lá e não ia saber o que falar, não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como me conduzir. Deus vai fazer, Deus vai falar, Deus vai mostrar, é Deus que vai trabalhar. Olha só, a pregação que Deus deu para Jonas, para aquele povo cruel, para aquele povo maldoso e para aquele povo ruim. Veja
Jonas 3:4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava. Olha a mensagem que Deus deu para Jonas converter uma cidade. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Talvez Jonas esperasse assim um sermão de 5 páginas, Josias. Né? Sermão, meu Deus, tu precisa me dar um sermão eloquente. Deus precisa me dar uma palavra de profundidade. Não. O sermão de Jonas tinha 6 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só. No hebraico é 5, no português é 6 palavras. É pouca coisa. Não precisa de muito para Deus trabalhar. Não precisa de muito para Deus nos usar. Não precisa abrir a terra, não precisa descer o céu, não precisa soprar vento. Basta nós obedecermos a palavra de Deus e Ele vai colocar a palavra na nossa boca para nós cumprirmos a sua missão. Vai e prega a mensagem que eu vou colocar na tua boca. E ele pregou aquela mensagem e toda aquela nação foi convertida ao Senhor. Mas Jonas, ele não entendia. Jonas, ele não compreendia o coração de Deus, embora ele era profeta. Embora ele é um servo do Senhor, fazia parte do povo do Senhor, mas ele não entendia o coração de Deus. Ele não entendia os propósitos de Deus. Por isso, ele tomou a atitude errada. Sabe quando a gente erra? Sabe quando a gente peca? Sabe quando a gente paga para pecar? Quando nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas da humanidade. Porque na concepção de Jonas, Deus tinha que exterminar aquele povo. Mas na concepção de Deus, aquele povo precisava ser salvo. 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo. Irmãos, olha a consequência de um homem longe de Deus, ou que esteja fugindo de Deus. Ele desceu para Jope, ele estava ali em Samaria, no Reino do Norte, ele desceu para Jope, depois ele desceu para o navio, depois ele desceu para o porão do navio, e depois ele desceu para o ventre da terra. Veja como é um homem fora da vontade de Deus, uma mulher fora da vontade de Deus, um servo fora da vontade de Deus, um profeta fora da vontade de Deus. A nossa caminhada é só uma decadência. É descer, descer, descer e descer até as profundidades da vida. No lamaçal da humanidade, onde a gente vai se depositar, se nós não consertarmos, se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não clamarmos a Ele para nos tirar dessa situação, a nossa decadência ela é iminente, iminente. Então nós precisamos tomar muita atenção, irmãos, com a palavra de Deus. E Ele pagou para ir para longe da presença de Deus. Porque lá no Salmo 42:7 diz, um abismo chama outro abismo. E assim ele vai descendo, e assim ele vai descendo. E quando a gente se vê, a gente se encontra num lamaçal. A gente se encontra no fundo do poço. E depois para sair de lá, é só Deus na nossa vida. Amém? Não tente se afastar de Deus. Ele comprou uma passagem para ir para longe de Deus. Já vamos falar sobre isso. Dá para sair da presença de Deus? Não. Versículo de número 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Irmãos, quem mandou a tempestade? Deus. Então tem tempestade na nossa vida, que somos nós o causador. Tem tempestade, que são as adversidades da vida. Os decorrentes da vida. O normal da vida. Aconteceu alguma coisa. Lembra lá quando Jesus falou para os discípulos entrar no barco e atravessar para outra banda? No meio daquela viagem levantou uma tempestade. Aquela tempestade era exclusividade para os discípulos? Não. No Mar da Galileia, toda hora tinha tempestade.
Vira e mexe tinha tempestade. Então, é decorrência da vida, é fatos que acontecem na nossa vida que é inevitável, a gente não pode. Uma notícia ruim, uma enfermidade, um desemprego, alguma coisa que não nos agrade, mas faz parte da nossa vida que se levanta a tempestade. Mas tem tempestade, mas é o seguinte, mesmo essa tempestade, Deus está no controle. Mas tem tempestade que é Deus que manda. Olha só. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Observe se na sua vida o vento que está soprando é um vento decorrente da vida? Ou é Deus que mandou uma tempestade? Ou é Deus que colocou a mão? Ou é Deus que está mudando as coisas? Ou é Deus que está entrando com a sua providência? Então, irmãos, qual tempestade você está passando? Não importa qual seja a tempestade, a gente precisa aprender uma lição. Toda tempestade, presta atenção em mim, ela é pedagógica. Ela quer nos ensinar alguma coisa. Não importa se é da vida, se é uma fatalidade, se é casual, ou se é por conta da nossa postura na sua presença. Não importa. Nós precisamos entender uma coisa. Ela quer nos ensinar alguma coisa. O que a tempestade da vida quer nos ensinar? Por exemplo, para os discípulos que estavam no barco, no finzinho, quando Deus apazigua aquela tempestade, um pergunta para o outro, quem é este? Mas eles não conheciam Jesus? Parcialmente. Porque um olha para o outro, mas quem é este? Que até a tempestade obedecem, até o vento obedece. Então aquela tempestade, o que foi de benefício para os discípulos? Eles conheceram mais Jesus, eles aprenderam mais de Jesus, eles entenderam que Jesus tem poder sobre todas as coisas. E o que essa tempestade, quando Deus manda na nossa vida, o que Ele quer fazer comigo e com você? A tempestade que Deus mandou aqui na vida de Jonas foi para colocar ele no prumo de novo. Foi para colocar ele na rota de novo, e ele não entendeu isso. Porque, irmãos, quando Deus dá uma ordem para mim e para você, e a gente precisa chegar em algum lugar, a gente pode ir num conforto de um navio, ou no desconforto da entranha de um peixe. O importante é que nós vamos chegar lá. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Se Jonas tivesse pego um navio para Tarsis, ele teria ido para Nínive, perdão. Ele teria ido para Nínive tranquilamente no conforto do navio. Mas ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis. Deus mudou, mandou uma tempestade, colocou ele na rota de novo. Ele chegou em Nínive, sim ou não? Mas ele chegou no conforto de um navio, ele chegou nas entranhas do desconforto de um peixe. Mas ele chegou. Então, irmãos, a gente precisa aprender com os erros dos outros. Se Deus der uma ordem, cumpra. Se Deus falar alguma coisa, cumpra. Porque você vai chegar lá do jeito ruim ou do jeito bom. Você vai chegar no navio ou no ventre do peixe. Mas você vai chegar. E eu vou chegar. E nós vamos cumprir o propósito de Deus. Então, irmãos, que a gente vá no conforto do navio. Porque se levantar uma tempestade, não vai ser a culpa nossa. E a gente vai aprender com ela. Mas a gente pode aprender com a tempestade de Jonas. Amém? Qual a tempestade que está soprando na sua vida? E aí é só você deixar Deus trabalhar. É só eu deixar Deus trabalhar, que lá no fundo tem uma lição. Lá na frente tem uma lição para mim e para você. Beleza? 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar fazendas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Meu Deus! Um homem fora da presença de Deus, ele consegue dormir na tempestade. Porque, irmãos, quando vem uma tempestade na minha e na sua vida, nós não podemos dormir, é para a gente acordar, é para a gente tomar rédea da situação, é para a gente aprender alguma coisa. Mas ele estava tão longe de Deus, ele estava tão afastado da presença de Deus, que ele conseguiu dormir em meio àquela situação, ou seja, ele entregou os pontos, eu não quero mais saber, se eu morrer aqui, tá bom.
Se eu morrer no porão desse navio, tá bom, eu quero ficar tranquilo, eu não quero me preocupar com isso, eu não quero me preocupar com os ninivitas, eu não quero me preocupar com Deus, com a tua palavra, eu vou me entregar aqui. Mas não é esse o propósito. Só quem pode dormir numa tempestade é Jesus. Lembra lá? Da outra tempestade, onde Jesus estava? Dormindo no barco. Só ele pode dormir. Porque ele está no controle de todas as coisas. Quem está no controle de todas as coisas pode descansar. Mas tem hora, irmãos, que a gente precisa se levantar, a gente precisa olhar, a gente precisa enxergar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente sair e tirar as pessoas que estão à nossa volta dessa situação. Porque os marinheiros estavam desesperados e Jonas dormindo. Pode uma coisa? O Rafael falou aqui na semana passada. Aquele camarada fora da presença de Deus, ele prejudica até aqueles que estão ao seu redor. Sabe, e às vezes a gente está tão longe da presença de Deus que o nosso cônjuge está sofrendo, os nossos filhos estão sofrendo, a nossa empresa está sofrendo, aonde a gente trabalha o povo está sofrendo, a gente estuda o povo está sofrendo, a nossa vizinhança está sofrendo, porque o prejuízo não é só meu, é de todo mundo que está ao meu redor. Então, a responsabilidade com o chamado de Deus é meu e é teu. Porque a gente não só se prejudica, mas a gente prejudica todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos compromisso com aqueles que estão ao nosso redor. Com a nossa família, com a nossa igreja, com os nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam. E olha só o prejuízo que estava dando. O pecado faz isso com a pessoa. O afastamento de Deus faz isso com as pessoas. Lembra lá da primeira carta de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 30, lá na ceia do Senhor, ele fala o seguinte: por causa disto o quê? De todo o pecado que eles estavam cometendo lá na igreja de Corinto. Por causa de toda essa disfuncionalidade dentro da igreja, que muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Por causa do pecado. Mas, irmão, nessa noite, Deus está dando uma sacudida em nós. Para que nós acordemos. E lá em Filipenses capítulo de número 5, versículo de número 14. Desperta tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. Irmãos, Deus talvez esteja mandando uma tempestade na nossa vida para nos despertar, não para fazer com que durmamos, escondido num porão de um navio. Não é isso. Ele quer que nós assumamos a nossa posição. Ele quer que nós levantemos e falemos: eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Me dá força, porque o chamado de Deus nos dá força, nos capacita de autoridade, nos reveste de poder para cumprirmos a missão que Ele tem para nós. Então esforça-te e tem bom ânimo e vai para frente, que Deus vai ser conosco. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para que saibamos, por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre? É Deus no negócio. Isso aqui é comum naquela época, né? Para nós hoje parece algo incoerente, mas naquela época, como eles consultavam a Deus? Através de umas pedrinhas, e dependendo do resultado da pedrinha, Deus falava, ou Deus se calava, Deus mandava ir, ou Deus não mandava ir, então era comum aqui. Então eles lançaram sorte, e a sorte, a vontade de Deus, a mão de Deus, o olhar de Deus, a provisão de Deus caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Veja, irmãos, que é umas perguntas bastante interessantes para nós. Porque quando acontece alguma coisa ruim, de quem vão cobrar? Do crente ou do descrente? Você não é crente? Por que está acontecendo isso? Você não ora? Você não está orando. Você não acredita em Deus? Você não confia em Deus? Quem é você? Que igreja você frequenta? Que Deus você serve?
Não são essas perguntas que indagam para nós? Foi o que indagaram aqui para Jonas. Quem é você? Qual é a tua ocupação? Irmãos, a ocupação de Jonas era profeta. Veja um profeta de Deus causando prejuízo para as pessoas. Isso é inadmissível. Um crente, um servo do Senhor, trazer problemas, trazer prejuízo para as pessoas que estão ao seu redor. Muito pelo contrário. O crente tem que abençoar, o crente tem que ajudar, o crente tem que estender a mão, o crente tem que ser amigo, o crente tem que ser um ombro, o crente tem que ter uma palavra, o crente tem que ter uma postura diferente da postura de Jonas. As pessoas precisam procurar a nós quando eles estão em apuros para que nós tragamos para ele a resposta de Deus. Não ser indagado, questionado negativamente. Quem é você? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo é você? E olha só a resposta que ele dá, irmãos. Porque eu vejo aqui que Jonas, ele estava descaracterizado. Ele perdeu a sua identidade de profeta. Ele perdeu a sua identidade de homem de Deus, do povo de Deus, porque as pessoas não olhavam mais para ele e falavam, você não é um homem de Deus. Você não é um servo de Deus. Você não é um profeta de Deus. Pelas suas atitudes, o que está acontecendo conosco, você não se identifica como um homem de Deus. Ele perdeu a sua identidade. E é essa aqui a questão que eu quero salientar aqui nesse versículo. Não perca a tua identidade por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta de estar fora da vontade de Deus. Não perca. Nós temos uma identidade. As pessoas precisam olhar para nós e nos identificar como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Mas sabe qual é o grande problema? Que o pecado está nos entulhando. Nós somos fontes de águas vivas. Só que às vezes nós somos fontes entulhadas. Lembra quando Isaac cavava os poços? Isaac cavava um poço, jorrava água, o que os filisteus faziam? Jogavam entulho. Ele cavava outro poço, jogava água. O filisteu colocava entulho. Ele cavava outro poço, jorrava água. Os filisteus jogavam entulho. Para quê? Para não jorrar mais água, porque a água é a fonte da vida. E nós estamos perdendo a nossa identidade aonde? Porque nós não estamos mais jorrando a fonte da vida. Ou seja, talvez a gente esteja tão entulhado que a gente não consegue mais evangelizar, que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus, que a gente não consegue mais obedecer a Deus, que a gente não consegue mais andar debaixo da tua palavra, a gente não consegue mais servir, a gente consegue mais orar, a gente consegue ler a palavra, a gente consegue fazer mais nada, porque nós estamos entulhados pelo pecado. Mas teve um dia, Zé, que o Isaac cavou e os filisteus não entulharam mais, porque sabe por quê? Ele falou, não dá mais. Todo poço que ele cava dá água, e a gente entulha, e dá água, e a gente entulha. Então eu vou parar de entulhar. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque o diabo, o inimigo, ele é insistente. Ele entulha, ele atrapalha. Ele coloca a tua mão suja e podre na nossa vida. Mas se nós resistirmos, olha, eu não estou conseguindo jorrar água, mas eu vou orar. Eu vou pedir a Deus. E eu vou ser fonte de água viva de novo. Eu vou mitigar a sede daquele que tiver com sede. Eu vou estender a mão para aquele que precisar. Eu vou ajudar aquele necessitado. Eu estou aqui à disposição de Deus. E Deus vai fazer com que eu e você sejamos fontes de água viva. E o inimigo não vai mais nos entulhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 9. E ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Eu acho que nessa hora ele teve uma reflexão de quem ele era. E agora a gente precisa de refletir nessa palavra. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Quem é o nosso Deus? Quem nós servimos? Porque, irmãos, às vezes a dificuldade, as tempestades, os problemas do dia a dia vai tirando, nos desanimando.
E a gente vai caminhando e não tem mais propósito, não tem mais foco, não tem mais dedicação, não tem mais desempenho, e a gente vai esmurecendo, mas o Espírito Santo quer que nós hoje nos traga à tona a nossa identidade de novo. Quer mostrar para mim e para você que nós somos servos do Senhor. Que nós não podemos nos enfiar debaixo de um barco, no porão de um barco e jogar a toalha, porque nós temos um chamado de Deus para cumprir nessa terra. Não esqueça disso. Homem, mulher, jovem. Você tem um chamado de Deus específico. Não deixe que o inimigo tire e roube isso de você. Eu achei interessante isso. Eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus. E eu temo ao Senhor. Eu tenho um Deus. É isso que eu e você nós temos que falar para o inimigo hoje. Eu sou servo do Senhor. Eu faço parte da família dele. Eu fui escolhido, eu fui chamado, eu fui separado, eu fui eleito. E eu estou aqui, Senhor, ao seu dispor. 10. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Porque sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Irmãos, existe a possibilidade de fugir do Senhor, de vez em quando a gente acha que dá. De vez em quando a gente acha que dá. Eu não vou mais na igreja, o Senhor não vai estar mais olhando para mim, eu vou para um determinado lugar que o Senhor não vai estar me vendo, eu vou fazer as coisas erradas porque o Senhor não está mais me vendo. Muito pelo contrário, irmão. Ele pode não estar se agradando, mas Ele está vendo. Coloca para mim, Alan, o Salmo 139. Meu Deus. Versículo alguma coisa aí, 4, 5, 6 ou 7. Por aí. 139. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? É isso que Jonas fez, eu vou fugir da face de Deus, é possível. Se eu for para Tarsis, 4.000 quilômetros de distância, Deus não vai me ver. Se eu entrar no porão de um navio, Deus não vai me ver. Mas olha aqui a resposta aqui para mim e para você. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Se tornar as asas da alva, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Meu, é interessante que mesmo longe da presença de Deus, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos guiar, Deus nos protege. Esse é o Deus que nós servimos, aquele que criou o céu e a terra, e me chamou, e chamou você, e nos escolheu para servir a Ele. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, irmãos, não tem como se esconder de Deus. Eu vou me desviar porque eu não quero mais saber de Deus. Deus está lá. Eu vou voltar para as práticas antigas. Deus está lá também. Deus está olhando todas as coisas. 11. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Olha como uma pessoa longe da presença de Deus, ou longe de Deus, não da sua presença. Ele é incoerente nas suas respostas. Os marinheiros perguntam para ele: o que a gente tem que fazer para que o mar se aquiete? Os marinheiros não tinham que fazer nada. Os outros não tinham que fazer nada. Quem tinha que fazer era ele. Ele deveria fazer, não.
eu vou voltar para o caminho que Deus me colocou. Essa seria a resposta. Essa seria a resposta coerente de Jonas, mas ele está tão desorientado que ele pede para os marinheiros jogarem ele no mar. Mas, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Se a gente não quer causar prejuízo para as pessoas, se a gente não quer trazer tribulação para quem está ao nosso derredor, não peça a morte, não peça para desistir, não fale, para mim não dá mais, porque eu estou prejudicando pessoas. Não, volte para o caminho de Deus, volte para a trilhar o caminho que Deus nos colocou. Porque, irmãos, se a gente fala, não, eu vou desistir, não está dando certo, eu não vou conseguir, eu estou muito cansado, eu estou muito triste, eu estou desanimado. Irmãos, as pessoas vão continuar com os mesmos problemas. Não vai se resolver o problema. Mas a questão aqui é saber qual é o nosso destino. Qual era o destino de Jonas? Nínive. Ponto. Qual é o nosso destino? Se nós sairmos da rota, vai dar problema. Se nós não cumprirmos o caminho que Deus trilhou para nós, vai dar problema. Então entenda uma coisa, não tem outro subterfúgio para resolver os problemas se não voltar para o caminho do Senhor, não ouvir novamente a voz do Senhor. Amém? 12. Entretanto, os homens remaram, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e lhe disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Irmãos, eu olhei para esse texto, e eu vi a bondade de Deus. Deus, ele é tão bom, que ele pega o mal, e converte o mal em bem. Ele pega as coisas ruins, até que a gente faz, e converte essa coisa ruim em bênção. Esse é o nosso Deus. E ele converteu aquela situação daqueles marinheiros que invocavam outros deuses, que não acreditavam no Deus verdadeiro. Aquela situação de Jonas fez com que aqueles marinheiros adorassem o Deus verdadeiro. E servissem e sacrificassem ao Deus verdadeiro. Tamanha a bondade de Deus. Deus é tão bom, que pode pegar isso que está acontecendo comigo e com você, essa coisa ruim, tudo que o inimigo está colocando de ruim na nossa vida, e converter em bênção. E lá na frente a gente vai desfrutar das maravilhas e da benéfica de Deus. Deus tem esse poder de pegar a tristeza e transformar em felicidade, de pegar o desemprego e converter num emprego e num bom emprego, de pegar um marido ruim e fazer dele um marido bom, de pegar um filho drogado e fazer um filho abençoado dentro da casa de Deus. Deus tem esse poder. Nós só precisamos acreditar. Veja, irmãos, como Deus é poderoso. Qual foi a maior tragédia da humanidade? Deus não me pegou ruim? E eu já não sou benção? Está aí a prova. Camarada ruim, Deus olhou para mim, eu vou pegar esse cara ruim e eu vou fazer dele um servo. A maior tragédia da humanidade. Presta atenção, a maior tragédia da humanidade qual foi? Cristo morrer na cruz do Calvário. Essa é a maior tragédia da humanidade, o maior pecado do mundo. Foi colocar Cristo naquela cruz do Calvário. Mas Deus é tão bom, que qual é a maior bênção para a humanidade? É Cristo morrer na cruz do Calvário. E Deus pode transformar todas as coisas. Deus pode transformar o nosso choro hoje em alegria, a nossa dor em alívio, a nossa tristeza pode acabar agora, se Ele quiser. Basta nós acreditarmos no Teu poder e reverter essa situação. Amém? 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Irmãos, eu vejo aqui a grande misericórdia de Deus. A grande misericórdia de Deus.
Os homens lançaram Jonas no mar. Jonas podia morrer afogado. E estava tudo resolvido. E a vida seguia. Porque ele era um homem longe da presença de Deus. E ele quis isso, ele provocou isso. Ele que foi para esse navio, ele que foi para esse destino. Ninguém pediu, ninguém mostrou. E pelo contrário, ele pagou para estar nessa situação. E pagou caro. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele preparou um grande peixe. O peixe aqui foi uma providência de Deus na vida do Jonas, para ele não se afogar, para ele não perecer naquelas águas violentas. Irmãos, Deus ele tem misericórdia de nós. Quantas vezes, pastor Serginho, Deus não preparou um peixe para nos colocar na rota de novo, para nos colocar no caminho de novo. Peixe aqui é a provisão de Deus, é a mão de Deus nos guiando. Irmãos, hoje é noite de entendermos que talvez Deus esteja preparando um peixe para nós, um grande peixe, uma providência para nos colocarmos novamente na rota. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E que nós possamos entender que nós temos um chamado. E esse chamado foi Deus quem nos deu. E Ele está nos falando, levanta-te. Eu vou com você. Levanta-se hoje, que eu vou com você. Eu estou com você. Eu estou com você amanhã lá no teu trabalho. Estou com você amanhã lá na sua faculdade. Estou com você amanhã lá na sua família. Hoje lá na sua casa, quando você chegar. Porque eu estou com você. Porque, irmãos, Deus não manda nós fazermos nada que nós não vamos conseguir cumprir. Deus não é incoerente. Ele não vai dar uma missão para mim e para você, algo na nossa mão que a gente não consiga administrar, que a gente não consiga fazer, que a gente não consiga cumprir. Deus não vai fazer isso conosco. Não importa se vai levantar uma tempestade, não importa se tem um muro, não importa se tem inimigo, não importa se tem gigante, não importa que tenha nada. Levanta-te, que eu vou com você. Essa é a palavra para mim e para você nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, nós queremos levantar a nossa voz aos céus agora, Pai. E clamar a Ti, Deus, por misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entendermos o chamado que o Senhor tem para nós. Para nós nos colocarmos em pé à Tua disposição e fazer como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não importa qual seja a missão, não importa qual seja o trabalho, não importa qual seja a ordem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender, a cumprir o Teu chamado, Senhor. A sentir a Tua presença conosco, Senhor Deus. Que não seja preciso levantar uma tempestade, que o Senhor não tenha que ter este trabalho de preparar um peixe, Senhor. Que nós sejamos obedientes e vamos direto, Senhor, para a missão que o Senhor nos cumpriu, para o caminho que o Senhor nos cumpriu, para o propósito que o Senhor nos deu, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo a cumprirmos com o nosso chamado coletivo e com o nosso chamado individual. Senhor, nessa noite nós queremos nos colocar à Tua disposição como servos do Senhor, prontos a Te obedecer, não fazer como Jonas. Queremos aprender com os erros de Jonas, Senhor, e não pagar para pecar, Senhor, mas estar disposto a obedecer, porque a obediência é o melhor caminho, Senhor, e a Tua vontade é a melhor vontade, Senhor, porque a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus.